Começando agora com a vegetação da Amazônia, ela se divide em três categorias: as matas de terra firme, matas de várzea e matas de igapó. As matas de terra firme são aquelas que estão em regiões mais altas e, por este motivo, não são inundadas pelos rios. Nelas estão situadas as árvores de grande porte, como a castanheira do Pará e a palmeira. As matas de várzea são as que sofrem com inundações em determinados períodos do ano. Na parte mais elevada desse tipo de mata, o tempo de inundação é curto e a vegetação é parecida com as das matas de terra firme. Nas regiões planas, que permanecem inundadas por mais tempo, a vegetação é semelhante à das matas de igapó. Já as matas de igapó são as que estão situadas em terrenos mais baixos. Elas estão quase sempre inundadas e a vegetação é bastante baixa, consistem em arbustos, cipós e musgos, né, que são exemplos de plantas comuns nessas áreas. É nas matas de igapó que a gente encontra a Vitória régia, que é um grande símbolo da Amazônia. O domínio morfoclimático da Amazônia é caracterizado pelo relevo baixo, abundância hídrica, chuvas constantes e grande necessidade de preservação. O bioma do Cerrado, que também é conhecido como savana brasileira, é o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul. Tem uma área de 2.036.448 km² de extensão no Brasil, e é o único bioma do Brasil que se limita com vários outros biomas. No norte, ele faz fronteira com a Amazônia, no nordeste e a leste com a Caatinga, a sudeste faz limite com a Mata Atlântica e ao sudoeste com o Pantanal. O Cerrado pega os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Amapá, Amazonas e Roraima. Esse bioma é bem diversificado em sua vegetação, podendo ir das campestres até as florestas densas, que como um exemplo podemos citar os campos limpos e cerradões. Podemos encontrar lá 11.627 plantas nativas, no qual 4.400 são endêmicas, ou seja, só tem lá. A vegetação do cerrado é dividida em três tipos de formações: as formações florestais, as formações campestres e as formações savânicas. O clima do cerrado é tropical sazonal e, devido a esse clima, onde tem verões chuvosos e invernos secos, as plantas são obrigadas a se adaptarem para viver com pouca água no período do inverno. Além disso, por causa do clima, o solo de lá se torna ácido, virando um solo com baixa fertilidade e sem muitos nutrientes. Sua vegetação, na maioria, é árvores de pequeno porte, caule retorcido, casca e folhas grossas. As árvores costumam ter folhas de um tom verde ou amarelado, devido à incidência solar do bioma. O clima sazonal, alta acidez e o solo pobre em nutrientes acaba fazendo com que as plantas não cresçam muito, influenciando no tamanho das plantas dessa região. E por causa de alguns incêndios que acontecem no cerrado, as plantas ganham seus galhos retorcidos. Isso acontece pois quando tem incêndio, as células responsáveis pelo crescimento de novos galhos necrosam e morrem. Então as células internas têm que substituir, e elas nascem em outro lugar, fazendo com que os galhos fiquem retorcidos. Bom, agora iremos falar sobre o Pantanal. O Pantanal é um dos menores biomas existentes no Brasil, e sua localização está na região centro-oeste, nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, além de poder ser encontrado no Paraguai e na Bolívia. E o Pantanal é um bioma extremamente rico quando o assunto é fauna brasileira, porque ele abriga grande parte dos animais existentes no Brasil, né? E sua preservação ambiental é muito alta, sendo considerado o bioma mais preservado do país de acordo com alguns órgãos governamentais. Um deles é o IBGE, por exemplo. E o Pantanal apresenta grande integração de outros biomas, podendo ter áreas de ocorrência com o Cerrado, por exemplo, e a Caatinga também, e algumas outras florestas tropicais, óbvio. Mas a principal característica desse bioma é sua planície inundada, sua marca registrada no Brasil, né? Onde é fonte de turismo, economia e dentre outros fatores, né? E agora, como tocamos no assunto do domínio morfoclimático, podemos falar que o domínio morfoclimático do Pantanal é conhecido pelos seus terrenos alagadiços, como foi dito,
e é o menor domínio morfoclimático do Brasil, mas é o que possui maiores áreas contínuas úmidas. E estima-se que sua área cobre entre 1 e 2% do território nacional. E está diretamente relacionada com o domínio morfoclimático do Chaco, presente no Paraguai e na Bolívia, e sofre algum nível de influência de outros domínios morfoclimáticos presentes no Brasil, como foi dito mais uma vez, né? O do Cerrado e o Amazônico. E o relevo é predominantemente de baixas altitudes, ou seja, ficando próximo do nível do mar, formado, né, principalmente por planícies, o que permite que seu relevo fique alagado por longo tempo. E uma curiosidade sobre o Pantanal é que alguns cientistas e alguns pesquisadores descobriram que grande parte da água do Pantanal contém uma certa salinidade, o que seria incomum ao reparar que ele está muito distante dos oceanos. E isso fez que vários pesquisadores, né, acreditassem que a água do Pantanal no passado, né, teria origem nos oceanos e que ficou presa naquela região onde hoje é o bioma, né, com as movimentações dos continentes sobre as placas tectônicas. A Mata Atlântica é um bioma brasileiro presente em quase todos os estados do país, sendo 17 estados no total. A presença marcante está no litoral brasileiro, em grande parte do Sudeste, Sul e de alguns estados no Centro-Oeste e Nordeste. O clima da Mata Atlântica é predominantemente tropical úmido, influenciado pelas massas de ar úmidas vindas do Oceano Atlântico. O seu domínio morfoclimático de mares e de morros faz a vegetação da Mata Atlântica uma floresta densa de cobertura, com as suas principais plantas sendo umbrófilas, plantas adaptadas ao forte regime de chuvas, sempre verdes, muitas vezes com copas das árvores alcançando altitudes elevadas. A Mata Atlântica é estratificada, com grandes árvores que podem chegar a mais de 30 metros de altura. Elas compõem a dossel da floresta, que absorvem a maior parte dos raios solares. Toda a matéria orgânica é absorvida pelo solo da floresta, se tornando fértil para as vegetações. Abaixo da dossel, crescem pequenas vegetações arbustivas, na sombra das árvores mais altas. Na Mata Atlântica, encontramos várias espécies de flores próprias da região. Uma delas são as bromélias, as orquídeas e samambaias. Também dentro da Mata Atlântica é possível encontrar diferentes tipos de florestas, que são a floresta umbrófilas densa, são marcadas pelas árvores de copas altas que formam uma cobertura fechada, floresta umbrófila mista, também chamada de mata da araucária, por possuir bosques bem densos, e floresta da umbrófila aberta, vegetação mais aberta e sem presença de árvores que fecham a parte de cima, e acontece em áreas mais secas e quentes. Bom, a vegetação do pampa é predominantemente campestre, formada por plantas herbáceas, o que inclui as gramíneas e as espécies arbustivas. Em algumas áreas desse bioma, é possível identificar a presença de matas ciliares, algumas árvores decíduas e formações pioneiras, embora em menor quantidade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a flora do Pampa apresenta 1.623 espécies diferentes de plantas, incluindo aquelas endêmicas. Bom, no Pampa, há o domínio morfoclimático das pradarias, que é realmente isso, a vegetação rasteira, muito utilizada na pastagem de animais e é especialmente de clima subtropical. Bom, começando sobre a caatinga, ela se localiza no nordeste do Brasil e é um bioma considerado mais seco do Brasil, E ela não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do planeta. Sendo um ambiente seco, o seu clima é semiárido, variando nas temperaturas quente e seca. Mas por que a caatinga é tão seca, Por que ela é tão única? Ela é seca porque o Planalto da Borborema impede que a umidade do oceano chegue ao sertão nordestino.
Aí a umidade fica retida nas encostas, impedindo a umidade do vento seguir o seu caminho sem ir para a caatinga, deixando apenas com o vento sem a umidade. A caatinga, como eu já disse antes, ela é única porque as plantas tiveram que se adaptar ao ambiente seco, com chuvas concentradas em um período do ano. E um exemplo dessa mudança são as folhas, que foram transformadas em espinhos para evitar a transpiração excessiva da água e poder se defender de animais que as usariam como alimento. 3 tipos de vegetação da caatinga são a arbórea, o arbustivo e a herbácea.